Com a Fernanda Precinotti também já aqui com a gente. Tudo bom, Fernanda? Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre uma decisão da China. A China restringiu as exportações de fertilizantes. Qual que é o objetivo? Proteger o mercado interno. Uma decisão que está pressionando o setor no mundo, agrava a escassez de fertilizantes em meio à guerra. Fernanda, a gente já falava sobre essa preocupação do agronegócio, porque principalmente aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai olhar especificamente para o Brasil, há uma dependência dessa importação de fertilizantes. Primeiro, olhando para o mundo, Fernanda, o que essa decisão da China vai impactar na economia global? Vai ser mais um peso para a subida do fertilizante. Não bastasse o fechamento do Estreito de Hormuz, o Irã, que está sem fornecer também para o resto do mundo. Então, os preços já subiram 35% na semana passada de fertilizantes nitrogenados. A gente está falando de uma espécie de fertilizante que faz a planta crescer, o caule e as folhas. Então, esses fertilizantes nitrogenados, a gente importa 25% da China. Aqui o Brasil antes importava mais da Rússia. Só que com a guerra na Rússia e Ucrânia, passamos a importar mais da China. E agora a China restringiu para usar no mercado local. Então, esses preços vão aumentar no mundo e aqui no Brasil também. Particularmente para o hemisfério norte, a gente está num momento crucial, porque eles usariam agora os fertilizantes, receberiam esse material para usar agora nas safras de primavera deles, que são safras grandes de trigo, de milho. Então, assim, se a gente quiser imaginar no longo prazo, isso pode cair a produção no hemisfério norte. Qual que é a nossa dependência? Você falava desse percentual com relação aos fertilizantes da China. E lembro bem dessa discussão, Fernanda, quando teve a guerra na Ucrânia, justamente a nossa importação dos fertilizantes russos. Equilibrando, então, essa conta, veio o fertilizante da China, agora com essa decisão, qual é o cálculo feito pelo agronegócio? Então, ainda não dá para saber, porque assim, não é a primeira vez que a China restringe a exportação de fertilizantes, tá? Já aconteceu outras vezes, porque eles têm essa preocupação com a segurança alimentar, então já aconteceu deles barrarem algumas outras vezes. Em geral, a gente tem outros mercados, Canadá, Estados Unidos, é possível importar de lá. Só que o que acontece é que o preço está subindo no mundo inteiro em função desses dois conflitos, né? Dessas duas guerras. Não bastasse a da Rússia com a Ucrânia, agora a gente tem essa no Oriente Médio que está impedindo o fluxo global normal, né, de fertilizantes. E a gente, como sabe, eu estava ouvindo agora o Américo falar e tem uma outra questão. Isso que a gente está falando é nitrogenado, que faz as folhas e o caule crescerem. Mas a gente tem um problema já antes da guerra, que era o de produção de enxofre, que é vinda da produção de gás natural ou de petróleo. E o enxofre é usado para fazer fertilizantes fosfatados. E esses já estavam com os preços elevadíssimos. Agora, então, sem produção de gás natural, sem produção de petróleo, a gente vai ter mais esse problema. Para a gente encerrar aqui, Fernanda, porque eu lembro muito desse debate com relação aos fertilizantes, quando teve início a guerra na Ucrânia, que houve até uma discussão sobre a produção nacional de fertilizantes. Em que pé está essa questão? O governo tem um plano nacional de produção de fertilizantes. A Petrobras já retomou a produção em 2 fábricas que estavam paralisadas, mas o fato é que isso não é tão simples. Primeiro porque a gente não tem a matéria-prima básica e quando a gente tem, por exemplo, a produção de enxofre, que é esse, a gente não tem gás natural, é mais caro do que importar. Então, sempre ficou muito complicado para o Brasil fazer fertilizantes, porque sempre foi mais barato importar do que produzir aqui por falta de material essencial. Agora, talvez seja o momento desse plano ser retomado, porque a gente tem um agro enorme, mas se não tiver matéria-prima, a produtividade vai cair, né? A dependência é grande. Fernanda Precinotti nessa conversa aqui com a gente. Está de volta na segunda-feira aqui no Novo Dia. Bom fim de semana, Fernanda. Bom fim de semana, Carol. Bom fim de semana a todos. Falamos de agronegócio, agora a gente fala de infraestrutura. São as novas verticais, editorias aqui da CNN Brasil. Inclusive, teve estreia no CNN Money do programa Conexão Infra. E o primeiro convidado foi o CEO da Acciona, uma das maiores empresas do setor de infraestrutura que atua no Brasil. André D'Angelo disse que a companhia se prepara para atuar
em novas áreas, como ferrovias. É o que a gente acompanha. O grupo atua em mais de 30 países, né? Tirando a Espanha, né, Península Ibérica, enfim, Europa, existem outros 3 grandes potenciais: Austrália, Estados Unidos e Brasil. Certo? O Brasil, com a quantidade de projetos em carteira, né, passa a ser um dos grandes potenciais que a matriz enxerga com muito bons olhos, e é o fato de qual a gente tem participado de vários projetos, vários leilões, com sucesso em alguns, insucesso em outros, mas sempre apostando no crescimento na infraestrutura, né? Principalmente projetos de PPPs e concessões, porque são projetos de longo prazo. São projetos onde, com a característica do nosso grupo, que tem um braço industrial muito forte, que dá a segurança de um CAPEX, a segurança de uma construção, certo? Junto com a expertise da nossa área de concessões e braço financeiro, acaba que o negócio, ele como um todo, passa a ser muito atrativo.